quer saber se IR Mina no Galo Melo meio direitos econômicos, mas como é que vão funcionar esses bônus, beleza? O Alan Santana, o Antônio Damasceno, o Lebin que quer saber se IR Mina no Galo Melo mesmo. O Atlético hoje se pronunciou afirmando que nunca teve nada pelo Mina, o que não é verdade, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O Mina é alvo, o Mina tem negociação, o Atlético tentou assinar um pré-contrato, mas o Mina rejeitou a assinatura desse pré-contrato, que permitiria ao Atlético ficar sossegado até metade do ano. Eu sempre tentei, sobre esse assunto, ir com um pouquinho de pé no freio, apesar do otimismo de vários dos setoristas do Galo. É porque o Mina tem essa característica de dar a impressão de que vai fechar e na última hora recuar. Corinthians, no ano passado, tinha certeza de que o contrataria. Na última hora, ele preferiu, sob a alegação de que a mulher queria continuar na Itália, renovar o contrato com o Cagliari. Então, a impressão que eu tenho é de que o Atlético, até para frear todo esse otimismo e euforia que existia entre torcedores do Galo, preferiu dar o negócio como um pouquinho mais complicado. Eu não descartaria, mas também não dá para dizer que fechou. O que está certo, ou muito perto de fechar no Galo, é o Vitor Hugo, zagueiro de 33 anos de idade, que havia trabalhado com o Cuca no Palmeiras entre 2016 e 2017. O Vitor Hugo foi comprado por 13 milhões de reais pelo Bahia, mas a vida dele lá nunca deu certo. Primeiro, ele teve um episódio do falecimento da mãe dele que mexeu bastante com a cabeça dele. Depois, com o Renato, aquele treinador que teve lá, o Renato, que não foi bem, o time era muito exposto, especialmente os zagueiros por conta de uma linha alta, e o Vitor Hugo deixou uma má impressão. Com o Rogério Ceni, aí foi por opção do Rogério, ele meio que perdeu espaço. E a verdade é que o Vitor Hugo, desde o começo do ano passado, em 13, 14 meses, tem apenas só 2 jogos. Um jogo no ano passado e um jogo nesse ano. Apesar disso, o Cuca gosta demais do Vitor Hugo. E diante da possibilidade de contratá-lo sem custos, e sem custo para o Atlético hoje é algo super importante, o negócio está em vias de ser fechado, tá? Zagueiro canhoto, como o Cuca procurava, o Cuca chegou a buscar zagueiros canhotos no Campeonato Paulista. Eu sei que houve uma avaliação do Galo em relação ao Biasos, zagueiro que pertence à Portuguesa, mas o Cuca entendeu que era mais garantia ter o Vitor Hugo do que, por exemplo, uma aposta com Biasos ou outros jogadores que foram observados, tá bom? Leonardo Limeira da Silva, Cuca pretende repor a saída de Otávio até amanhã? Sim, era um pedido dele. O Cuca pediu, ele queria, o zagueiro que ele sonhava era o João Vitor, do Vasco. E um volante que foi debatido internamente foi o Thiago Mendes, mas a conta não fechou e ele foi avisado pelos dirigentes do Galo que depois do zagueiro chileno comprado do Palestino não havia mais grana para investimento, tá? E aí, diante desse cenário, as opções para volante precisariam ser de um volante gratuito, um volante que chegasse de graça, como, por exemplo, o Vitor Hugo, tá? Essa é a informação atualizada. O Leandro quer saber se o Galo contratou melhor que o Cruzeiro. A resposta, para mim, é sim. Algumas baixas do Galo importantes, o Zaratio, que se machucava demais, era importante, o Batalha também. Mas o Rony vai ajudar muito. Eu acho que o Júnior Santos vai performar bem. O Vitor Hugo eu ainda tenho dúvida, para ser bem sincero. O Coelho eu acho que é um cara que agrega. O Caio Paulista eu não contrataria, mas o Cruzeiro gastou muito e eu ainda tenho bastante dúvida em relação aos reforços do Galo. Nicola, procede a informação de que o Santos tem 50% dos direitos econômicos do Everson? Cara, pergunta boa. Pergunta do Rafael, quem é? Rafael Nilo. Vocês lembram que o Santos, quer ver, Atlético compra Everson Santos. Vamos tentar lembrar. O jogador de 30 anos deixa o Santos após desistir de ação trabalhista e ficar na reserva. E assina por 3 temporadas com o Galo. Após transferência de 6 milhões de reais, com o acordo de Zé Wellison fechando com o Santos. Assim que a punição... Essa eu vou precisar perguntar para o pessoal, tá? Essa, estava tentando buscar na internet como é que fica essa questão dos direitos econômicos. Everson. Vamos lá. Vou ter que mandar mensagem, tá? Deixa eu mandar mensagem aqui, ó. Pergunta para esse aqui, ó. Boa noite.
senhor consegue me confirmar se o Galo tem 50% dos direitos do Everson? Ó, vamos lá, tem mais participações por aqui. Boa noite, Nicola. Notícias do Galo. Com a chegada do Vitor Hugo, agora temos 6 zagueiros. Cadê o reserva do Scarpa ou camisa 10? Ótima pergunta do Rodolfo Edu. E nem se discute no Atlético a contratação de um zagueiro, tá? Que os caras trabalham hoje, que os caras batem na tecla, é de mais um volante. Quem bate muito nessa tecla é o Cuca, né? Cuca que teve autonomia para buscar reforços nessa janela. Pelo lado do Atlético, o Atlético ainda sonha com o Yerry Mina, mas nesse momento surge na Itália uma possibilidade de renovação do zagueiro de 30 anos. E o jogador, a princípio, tinha dado tudo certo, todo o aceite para defender as cores do Galo, mas é possível que ele permaneça sim no Cagliari. O Cagliari fez uma proposta para renovar o contrato do jogador e agora o Atlético aguarda para saber se vai ou não haver a reunião que estava a princípio marcada para o dia 20 de março. E aí o Atlético, nessa ocasião, gostaria de assinar o contrato, ou melhor, o pré-contrato com o Yerry Mina, que tem contrato com o Cagliari até 30 de junho de 2025. O Atlético queria assinar esse pré-contrato para que ele chegasse ao clube a partir do dia 1º de julho. Então, existe essa possibilidade de renovação. O Galo ainda não desistiu de Yerry Mina, mas, nesse momento, o Atlético entende que é possível, sim, perder o jogador para o Cagliari, que é o clube que ele defende e o clube que quer renovar o contrato do jogador neste momento. Então, o Atlético, nessa situação, tentando a contratação de Yerry Mina, mas com essa dificuldade no mercado da bola. Tá falado, meus amigos? Pois hoje pela manhã estivemos presentes, né? Eu, Alisson Abreu, também o nosso João Pedro, também do Itatiaia Esporte, lá no treino aberto do Atlético, tudo transcorria na mais perfeita tranquilidade, né? Naquela paz, o Atlético abrindo o CT, aliás, o gramado lá maravilhoso do Campo 1, eu que não ia lá há muito tempo, pude acompanhar de perto, então realmente uma estrutura muito bacana, que já tinha o CT e foi melhorada, pelo que a gente pôde observar. Pois não. Você chegou aí no CT inteiro ou ficou lá por baixo? Não, a gente ficou só no Campo 1 mesmo. Tem campo sintético? A gente chegou no hotel, né? Tem campo sintético sendo construído lá? Sim. Tem? O Atlético está construindo um campo sintético, sim. Mas esse que o Atlético treinou é aquele tradicional, campo em frente à sala de imprensa, de gramado natural mesmo, né, Edu? Então o Atlético tinha um treinamento tranquilo, até quase que no finalzinho ali, que o Scarpa, uma informação, ele vai fazer, como de costume sempre, né, aquele exame de imagem, claro, do tornozelo, mas o Atlético veio com otimismo, né, a recuperação do Scarpa em relação a essa torção, até porque algo que pode ser favorável a essa recuperação do Scarpa é que ele sai andando depois. Inicialmente, não. Inicialmente, quando ele se contunde e cai no gramado, o Scarpa é amparado por alguns integrantes da comissão técnica e ele sai amparado por eles. Mas agora a gente tem até imagem ali, ó, de novo no YouTube, essas imagens que eu pude fazer logo na saída de campo. Ele sai mancando? Sim, ele sai mancando. Ele vai direto para fisioterapia logo após o treinamento, juntamente com o Dr. Rodrigo Barreiros, ali do Departamento Médico do Atlético, mas o que eu pude apurar agora há pouco é que o fato dele caminhar pode ser favorável a ele e não ser uma lesão tão séria. Você se recorda que esse ano já tivemos uma torção, que foi aquela expectativa toda, que foi do Coelho, né? E eu, sinceramente, achei até muito mais grave, assim, vendo no campo a torção do Coelho do que esta do Scarpa. Mas o Coelho tinha, ele torceu o tornozelo no aquecimento. Mesmo assim foi pro jogo e saiu com meia hora, algo parecido a isso. Exatamente. Então, Cirilo, vamos aguardar, mas o Atlético nesse momento vê com otimismo a recuperação do Gustavo Scarpa. Mas ainda é dúvida. Por outro lado, Hulk continua no DM. Hulk continua no DM, ainda não foi liberado, né? O Hulk do departamento médico. Hoje ele nem chegou aí para campo, nem nada, né? Tava lá, inclusive, o Hulk e tudo, mas lá dentro, né? No departamento médico do Atlético. Então, só mandar um abraço aqui pro nosso querido Ratinho, tá sempre ligado aqui, vice-presidente do Atlético, viu, Du? Na sua pergunta, ele disse aqui, ó, o campo 3 do Atlético é um campo sintético. Então o Atlético já tem na subidinha ali, né? Exatamente. Verdade, já tem esse gramado. Um abraço pro Ratinho, obrigado pela audiência. Um abraço. Boa, Azeredo. Ô, Edu Panzi, sobre essa história do Scarpa, e aí, bom que o Azeredo tenha trazido esse desdobramento, que talvez o olhar seja positivo nesse momento, né, quanto à recuperação. Semana que vem tem jogo, né? O Galo vai jogar, muito provavelmente vai ser oficializado quarta de cinzas, né? Hoje até nós tivemos uma certa oficialização na entrevista, o pessoal falou, porque o Atlético está se preparando para jogar dia 5. Isso é inacreditável. Então, assim, o Atlético está se preparando, a gente perguntou para alguns jogadores, e um deles disse, quarta-feira tem o Manaus, depois tem o América, então o Atlético... Você deve soltar a tabela amanhã. Em breve. Amanhã já deve sair a tabela. Porque ontem terminou, aliás, hoje termina, né? A fase de número 1.
Então amanhã, com os classificados saindo a tabela da fase de número 2, já tem jogos da Copa do Brasil, segunda fase, semana que vem, e na seguinte, dia 5 e 12, né? Datas base aí. E o Atlético pediu para jogar semana que vem. Então já tem jogo semana que vem, antes de jogar a final do Campeonato Mineiro. Edu, essa posição em que o Scarpa atua, o elenco tem dificuldade de reposição à altura, né? Tem dificuldade. Você tem ali o Igor Gomes, que tem semelhança, mas assim, uma légua de distâncias de qualidade técnica do Scarpa, ele joga no setor. Mas não é o substituto do Scarpa, né? Em qualidade, etc e tal. Apesar do Igor Gomes ter participado de alguns gols já na temporada, o gol do Davidson, o pênalti do Rony, na própria Copa do Brasil, mas não é o ideal. Então o ideal é recuperar o Scarpa, realmente a imagem é animadora, né? Ele sai mancando, mas caminhando, cara. Caminhando. Quem já teve lesão no tornozelo, que atingiu o ligamento, sabe que não dá nem pra colocar o pé no chão. Dói pra caramba. Então, é mais animadora a imagem do Scarpa. Acho que vai ser utilizado bem antes do Hulk. O Hulk é a grande preocupação. Mas ainda assim, pro jogo da Copa do Brasil, eu acho que não tem tanta preocupação, mesmo se o Scarpa não jogar. Devido ao favoritismo, à enormidade de favoritismo do Atlético em relação ao Manaus. Manaus perdeu ontem sua classificação na Copa Verde pro Paysandu em casa. Perdeu de 4-1. E o Atlético contra o América também é favorito. Mas é um clássico, né? Então o clássico já é diferente. Tem gente que acha que não é clássico, mas Atlético e América é clássico, sim. Apesar da enorme vantagem do Atlético, principalmente nos últimos anos, né? A vantagem que o Galo tem levado. Mas nesse estadual mesmo foi 1-1 o jogo. Um jogo equilibrado. O Atlético foi superior, mas teve equilíbrio em certos momentos. Mas não tenha dúvida, Cirilo. Uma ausência do Scarpa, o Cuca vai ter que colocar alguém que não chega próximo ao Scarpa em termos de qualidade. É isso, torcedor atleticano. O Galo, né, teve aí contratado a lesão do Hulk, que já vem fazendo os tratamentos intensivos para se recuperar rapidamente. E o Hulk, como é um jogador que se cuida muito, né, tem muito aí potencial para se recuperar de lesão e quase não se lesiona seriamente, né? Ele então pode se recuperar rápido aí e está apto para as finais, né, do Campeonato Mineiro. O Gustavo Scarpa também, né, como tu trouxe aí os amigos da Rádio Itatiaia, a informação de que o jogador sentiu, né, uma lesão aí durante o treinamento, mas o que deixa um pouco menos preocupado é que o Scarpa saiu andando do campo de treinamento, né, então pode não ser tão preocupante a lesão do jogador. Com uma recuperação tranquila, eu acredito que o Scarpa não vai desfalcar o Galo das finais do Mineiro. A situação é que o Galo, já nessa próxima semana, provavelmente tem um jogo aí contra o Manaus pela Copa do Brasil. Um jogo super importante, né? Porque sabemos que a fase 1 e 2 da Copa do Brasil tem que vencer para poder se classificar. Vimos aí times já um pouco tradicionais, né, caindo na primeira fase da Copa do Brasil, e sabemos que é uma competição muito perigosa, tem que ter muito cuidado. E um desfalque de Scarpa, então sabemos que jogadores com a qualidade de Hulk e Scarpa faz muita falta para a equipe do Galo. Então deixe sua opinião no comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.